Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Pronomes no texto. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Quando estamos escrevendo um texto ou conversando, é inadequado ficar sempre repetindo uma palavra ou um nome. E a solução que nossa língua portuguesa oferece para este problema é a substituição destes nomes repetidos por pronomes. Desse modo, pronomes são palavras que substituem nomes. Um dos objetivos de você estar estudando a língua portuguesa é para que consiga cada vez mais se expressar melhor através da fala e da escrita. Por isso, a importância deste nosso assunto de hoje. Vou mostrar agora para você um exemplo do valor que uma substituição de nomes por pronomes tem. Veja a fala da Tainá na tela. Mamãe comprou uma bicicleta. Mamãe trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Perceba aqui o que temos na fala de Tainá. Esta fala pode ser melhorada. Você pode estar se perguntando neste momento, melhorada, professora? Mas em quê? Analise junto comigo. Mamãe é um nome, correto? O nome mãe, segundo o dicionário, é uma mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Mas o nome mamãe aqui parece duas vezes seguidas. E isso é um problema e deve ser evitado. Existe alguma maneira de solucionar este problema? Sim, existe. Veja. Mamãe comprou uma bicicleta. Ela trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Observem que foi substituído o nome mamãe pelo pronome ela. Lembram que eu falei que pronome serve para substituir nomes? Aqui você pode constatar que essa solução sempre deve ser buscada. Você viu a importância de se evitar repetições de nomes na fala. Agora, iremos ler um trecho de uma fábula e vamos destacar alguns pronomes encontrados nele. Acompanhe-me. O passarinho e o morcego. Quando caía a noite, um passarinho que tinha sido posto numa gaiola começava a cantar. O morcego ouviu sua voz. Foi perguntar-lhe por que de dia ele descansava e à noite cantava. Trecho da fábula de Esopo. Vamos circular agora os pronomes deste texto. Observem, pronome sua, o pronome lhe e, por último, temos o pronome ele. A quem estes pronomes está se referindo? Que palavras estes pronomes estão substituindo? Você não precisa adivinhar ou ser esperto. Você precisa analisar o texto. Leiamos o texto novamente. Quando caía a noite, um passarinho que tinha sido posto numa gaiola começava a cantar. O morcego ouviu sua voz. Foi perguntar-lhe por que de dia ele descansava e à noite cantava. Observe,
O trecho conta sobre um passarinho que tinha colocado em uma gaiola e um morcego ouviu a voz de quem? Dele mesmo? Não! O morcego ouviu a voz do passarinho. Mas você sabe que repetições de nomes devem ser evitados. O autor do texto, ao invés de usar a palavra passarinho novamente, substituiu pelo pronome sua. Uma ótima solução, não é? Depois, o morcego foi perguntar para quem? Sobre o motivo de cantar à noite e descansar de dia. Veja, o trecho diz, foi perguntar-lhe. O lhe está se referindo a que palavra no texto? Ao passarinho. E para não repetir o nome passarinho, foi usado o pronome lhe. E o último pronome, o ele, está se referindo a quem, aluno? Ao passarinho, novamente. Perceba os 3 pronomes destacados neste texto. O lhe, o sua e ele. Todos eles substituíram o mesmo nome. E que nome é este? Passarinho. Você pode conferir como os pronomes podem melhorar a leitura e evitar a repetição de palavras. Veja na tela agora a definição de pronome para que você não esqueça mais. Pronome é uma classe de palavras cuja finalidade é substituir ou acompanhar um substantivo. Eles se classificam em razão dessas funções que eu direi agora. Alguns pronomes são pessoais, possessivos e demonstrativos. Cada um deles tem uma função. Lerei agora um texto curioso para que você entenda sobre as funções que os pronomes oferecem. O roubo do fogo, povo guarani do mito Guarani. Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. Na verdade, eles sabiam apenas que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com essas aves, porque foram elas que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou cozido, e nenhum outro da floresta tinha este privilégio. Que mito interessante, não é mesmo? Existem muitos mitos interessantes espalhados em muitos livros físicos e também na internet. Eles servem para contar a origem das coisas. São tradições orais bem antigas. Lembre-se do que já foi falado até aqui. Os pronomes retomam o trecho, evitando a repetição e preservando a clareza do texto, mas nunca interfere na essência e na característica daquele texto. Analisaremos agora alguns trechos nos quais aparecem alguns pronomes e vamos verificar alguns tipos de pronomes que existem em nossa língua. Observe o seguinte trecho. Na verdade, eles sabiam apenas que existia o fogo. Eles é um pronome. E este pronome está referindo-se a quem? Eles quem? Para saber, é necessário verificar o que vem antes do pronome. Vejam, em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender fogo. O pronome eles refere-se aos guaranis, nome de uma tribo indígena. E a classificação que este pronome recebe é pessoal. Ele é um pronome pessoal. Por quê? Porque se refere
a pessoas de um discurso. Próximo pronome encontrado aqui é o essas. Observe o trecho. O fogo estava com essas aves porque foram elas que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Essas refere-se a quem, aluno? As asas do urubu, correto? Empregamos este pronome quando queremos nos referir a seres ou coisas que se acham distantes do falante e do ouvinte. Quando isso ocorre, chamamos de pronome demonstrativo. Verifiquemos agora um outro trecho deste mito que acabamos de ler. Era por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou cozido e nenhum outro da floresta tinha este privilégio. Neste trecho, iremos verificar o pronome seu. Este pronome está dando uma ideia de posse. Sabe por quê? Porque as aves comiam o alimento que era delas. E qual palavra que está dando essa ideia de posse? Seu. Por isso, este pronome classifica-se em pronome possessivo. Depois de estudar sobre pronomes em textos, que tal você exercitar o que aprendeu aqui hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Como se chamam as palavras usadas para substituir nomes? Letra A, verbos. Letra B, pronomes. Letra C, adjetivos. Ou a resposta correta é a letra D, numerais. Como se chamam as palavras usadas para substituir nomes? Qual é a sua resposta, aluno? O que você marcou? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é a letra B. As palavras usadas para substituir nomes é pronomes. Aprendemos isso nesta aula. Passemos agora para a atividade número 2. Usam-se pronomes em um texto para evitar, letra A, linguagem formal. Letra B, usamos pronomes em um texto para evitar linguagem coloquial? Ou usamos pronomes em um texto para evitar repetições, como diz a letra C? Ou usamos pronomes em um texto para evitar, como diz a letra D, enumerações? Qual é a resposta correta desta atividade, aluno? O que você marcou? Vamos verificar a resposta? A resposta correta é a letra C, repetições. Vimos nesta aula de hoje que a língua portuguesa oferece os pronomes para serem usados para evitar repetições de nomes. Passemos para a atividade número 3. Leia. Rafael roda no chão. Ele pensa que é peão. Fabiana brinca na areia. Ela pensa que é sereia. Observe os pronomes destacados e identifique os sentidos que eles oferecem ao texto. Os pronomes destacados no texto são ele e ela. Qual é o sentido que eles oferecem a este texto? Vamos verificar. Letra A. Eles estão indicando pessoas do discurso? Letra B. Estes pronomes estão oferecendo uma relação de posse? Letra C. Estes pronomes estão dando o sentido de distância de um ser distante do falante e do ouvinte? Ou a resposta correta é a letra D, acrescentar uma circunstância? Qual a resposta correta desta questão, aluno? Qual o sentido que estes pronomes estão oferecendo ao texto? Vamos verificar? A resposta correta é: indicam pessoas do discurso.
Parabéns, aluno, para você que tem se esforçado em fazer as atividades por aqui. Quero te convidar agora para a hora da revisão. Que bom que chegamos até aqui firmes e fortes. É um privilégio adentrar em sua casa e poder levar até você conhecimentos da nossa língua portuguesa. Por ter aprendido muito sobre o tema de hoje, agora eu lhe convido a acompanhar o resumo da nossa aula. Aprendemos na aula de hoje a importância de se escrever bem e falar bem. E vimos que é inadequado ficar sempre repetindo um nome, tanto na fala quanto na escrita. E uma das soluções que devemos usar é usar pronomes. Você pode usar pronomes pessoais que são representados por eu, tu, ela, nós, vós, vocês, eles ou elas. Existem também os pronomes demonstrativos, que devem ser usados quando queremos nos referir a seres ou coisas que se acham bem distantes do falante ou do ouvinte. Lembra deles? Veja na tela alguns exemplos. Este, isso, aquele, entre outros. E, por fim, existem também os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam a posse de algo. Observemos os exemplos. Meu, seu, nosso, entre outros. Pronome é um recurso bastante usado para dar fluidez ao texto e não dizer novamente as mesmas palavras. Chegamos ao fim de mais uma aula bem produtiva. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!